A Universidade de São Paulo, a USP, criou 4 centros de pesquisa transversal em temas relevantes para a sociedade. E olha, um desses centros de estudo de carbono em agricultura tropical. Muito interessante, né, Pedro? Exatamente, ele é um assunto muito atual e nós vamos entender mais com o coordenador do centro e professor da Exalc, o Carlos Serri. O professor já está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Agromanhã, professor. Bom dia, professor. Bom dia, sou eu quem agradece essa oportunidade. Legal. Professor, por que a universidade introduziu, né, criou esses centros e qual o objetivo desse novo centro, né, principalmente para estudar o carbono, fazer, né, elaborar estudos em relação a este assunto, que é um assunto que, obviamente, já é mais do que atual e vai continuar sendo aí muito bem explorado. Olha, muito obrigado. A Universidade de São Paulo teve essa visão, né, essa sensibilidade de identificar esses temas. Outros virão, né, no futuro, segundo o nosso reitor, mas que esses temas são de relevância atual, né? O carbono, como vocês sabem, ele está presente, esse elemento está presente no solo, na água, nos animais, nas plantas, na atmosfera, em nós, né? Então tem carbono em tudo. E a dinâmica desse elemento nessas várias esferas tem uma importância. O que levou à criação desse centro foi o problema atual, né, de mudanças climáticas globais. Vocês sabem que há uma concentração exacerbada de gases do efeito estufa e grande parte desses gases tem relação com o carbono. Então, esse centro, né, de estudos de carbono em agricultura tropical, ele vem para gerar, desenvolver ações, estratégias inovadoras, né, para mitigar as mudanças climáticas. O que é mitigar, né? É emitir menos gases para a atmosfera e remover, o termo é sequestrar carbono na vegetação e no solo. E aqui o tema central é a agricultura tropical. Certeza, muito bacana. E a gente que trabalha aqui, né, falando muito de agronegócio, a gente fala muito sobre créditos de carbono. Eu queria entender um pouquinho quais serão as linhas de pesquisa do centro, né? De que forma que vocês estarão alinhados também com os debates internacionais que se falam hoje, né? A gente vem acompanhando muito tantos eventos, tantas discussões internacionais a respeito desse tema também. Olha, esse ponto que você levantou é extremamente importante, super relevante. Por quê? A conexão desse centro com a esfera nacional precisa ocorrer, mas também com a esfera internacional. Então, esse centro participa, né, dele uma gama enorme de pesquisadores aqui do Brasil, que já tem inserções internacionais. Participamos de painéis, como o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né, a sigla é IPCC. Participamos aí das últimas COPs, que são as Conferências das Partes das Nações Unidas, uma série de tratados, nos quais, entre outros assuntos, estão o que você falou, né? Como monetizar, como esses créditos de carbono podem auxiliar para que produtores, agricultores adotem as melhores práticas, né, de preparo do solo, de condução da planta, né, de criação dos animais, de revegetação de florestas nativas, e essas são as grandes linhas de pesquisa. Nós temos no centro, no Sea-Carbon, é o apelido do nosso centro, né, a sigla, o Sea-Carbon tem 12 linhas de pesquisa que abordam, né, água, planta, animal, solo, atmosfera, ferramentas digitais. Essas linhas de pesquisa têm o desafio, como eu falei, de ajudar o Brasil a atingir suas metas, por exemplo, no Acordo de Paris, por exemplo, né, nesses tratados internacionais. Agora, professor, vamos entrar agora num tema que é muito pertinente em relação a essa questão até de narrativas. O debate sobre sistemas em agricultura tropical, né, que abrange sistemas de produção em muitos países, com potencial para aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, que precisam reduzir as emissões de gases de efeito estufa. O estudo, né, que vocês estão fazendo sobre aumentar o sequestro de carbono, como é que esse centro vai ingressar nesse debate internacional, sabendo que nós temos aí um desafio muito grande, que é, se a gente for pincelar mais, falando sobre o Green Deal, né, que é a agenda verde lá na agricultura de um mundo temperado, digamos assim, igual na Europa, que existem confrontos de ideias, confrontos de informações, de que forma esses estudos vão, inclusive, até trazer números mais
transparentes para concluir um debate de forma menos polarizado, um debate até mesmo mais esclarecedor? Olha, uma das finalidades, né, da criação desse centro é justamente nos ajudar, e quando eu falo nos ajudar é Brasil, e também outras situações de clima tropical. A gente entende que as soluções oriundas aqui das pesquisas desse centro serão úteis, né, com adequações, mas serão úteis para outros países de clima tropical, justamente para contrapor o que você acabou de falar nessa agenda internacional, na qual os interesses são os mais variados possíveis e nós precisamos, né, defender as nossas posições aqui, né, do Brasil, mas, sobretudo, termos dados científicos robustos para evitar que outros países coloquem números que não necessariamente se adequam à nossa situação. Talvez esses números sejam realmente, né, adequados para situações de clima temperado, mas não para as nossas condições de clima tropical. Portanto, a geração de informação, né, pesquisa, desenvolvimento, inovação, difusão fazem parte desse centro para a gente suprir os tomadores de decisão com as informações mais robustas possíveis para que esses tomadores de decisão, para que esses negociadores tenham, né, subsídios para que os interesses nossos, né, do país, como soberania e como nos principais atores nesse cenário de agricultura, pecuária e silvicultura, possam prevalecer. O difícil é quando a gente não tem dados, ou os dados são muito frágeis, né, e aí fica difícil o embate, fica difícil a discussão. A gente quer prover esses dados mais robustos, já existem muitas iniciativas aqui no Brasil, mas a gente quer ainda convergir, quem sabe integrar, para que o impacto seja maior desses resultados aí para as negociações internacionais. Exatamente essa questão, professor, que eu queria pegar agora, essa questão da padronização, né? Ainda existe esse gap, né? Essa falha, esse ainda pequeno buraco de trazer uma padronização de dados, de conciliar informações, não é? Exato, e essa padronização, às vezes, não faz sentido, né? Por quê? Porque o clima não está padronizado, as situações EDAFO, né, de solo, de planta, de práticas de manejo, não são padronizadas, né? Então, a pecuária, a agricultura, a silvicultura não são padronizadas. Elas atendem às condições da natureza, aquelas aptidões daquele local específico. Fica difícil a gente querer padronizar os dados e ainda mais usando algumas métricas de clima temperado. Então, nós precisamos tropicalizar, né, essa palavra, tropicalizar essas informações. Já temos muita informação, mas precisamos organizar, né? Há esforço de várias instituições, né, de pesquisa, né, aqui no Brasil, que já provém esses dados. Agora a gente entende que é preciso concatenar, né, integrar, para que a gente, em alguns casos, como você falou, padronize onde é possível, mas em outros mostrem justamente que não tem padronização e que dados por uma certa situação não são aplicáveis para outras. Então vamos mostrar os dados mais específicos para essas situações que estamos avaliando. Exatamente. Professor, muito interessante, viu? Obrigada pela participação aqui, pela aula também, né? Com certeza a gente vai ter outros momentos para falar sobre como está sendo, né, o centro de estudos, como está avançando, e conte sempre com a gente aqui o espaço, porque é um assunto que interessa demais também para o nosso público, viu? Obrigado, olha, professor. O Cicarbon é que agradece essa oportunidade, só está começando. Com certeza teremos satisfação em conversar com vocês para mostrar as evoluções que esse centro deve e estamos confiantes que trará para a nossa agricultura, pecuária e silvicultura do Brasil. Maravilha, combinado então. Obrigado, professor. Até mais. Boa sorte para vocês. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado.